Elias no monte a orar. Elias, Elias, sempre a caminhar. Elias, Elias, no monte a lutar. O Deus verdadeiro ele vai adorar. Aqui nasceu, aqui nasceu, aqui nasceu o Carmelo. Conseguimos arregimentar os leigos. No começo tivemos a onda do cursilho de cristandade, os leigos que muito nos ajudaram. Começou a época dos encontros de jovens, alguns chamam de encontrismo, e nós entramos na onda. Tivemos a participação de muita juventude e tentamos uma experiência vocacional, numa hora que a província não acreditava mais em vocação e que nós estaríamos no fim. Falava-se muito numa expressão, o fim de uma casta, da casta sacerdotal. Frei Tadeu e eu temos esperança, arregimentamos uma meia dúzia de jovens que passaram a morar conosco e estudavam filosofia com os jesuítas, e assim nós fomos tentando alimentar a esperança na província. Nessa época, um grande apoio eu tive do Frei Gabriel, que também nunca desistiu das vocações. Sempre acreditou que era possível reflorescer, mesmo que na província oficialmente não tivéssemos vocações. Foi uma tentativa nossa. Desse grupo resultou um padre que se ordenou pela Diocese de Santos, optou por ser padre secular, e assim conseguimos concluir a igreja. Tivemos uma ajuda por um ano muito boa de Frei Pio Barros, que veio morar conosco, era da minha turma, muito trabalhador, empreendedor, próximo das pessoas, até que ele se transferiu para Brasília. E graças à ajuda de leigos, conseguimos ir em frente. Foi quando surgiu a época de encontro de casais. Frei Tadeu, com muita garra, consagrou-se a esse trabalho. Criou um espírito comunitário muito grande, floresceu muito o encontro de casais. Aí eram os jovens da comunidade que traziam os pais para fazer encontro. Chegamos a contar com 120 jovens no nosso movimento. Tínhamos encontro de casais a cada mês. E a paróquia tomou um impulso muito grande e uma nova fisionomia. Tornou-se bem uma paróquia típica de leigos, em que os leigos assumiram. E aí tem a minha experiência de docência. Desde que eu cheguei de Roma, em 62, não parei de dar aulas. Então, dei aulas por 52 anos. Começando em Teresópolis, depois Belo Horizonte,
São Paulo, na Faculdade Medianeira dos Jesuítas, até se transferir para Belo Horizonte. Dei aula nos Beneditinos, dei aula também no Pio XI, por muitos anos, e concluí o meu tempo na Diocese de Santo Amaro, no Instituto São Boaventura. E foi algo que me fez muito realizado, porque me permitia estar perto dos jovens e também renovar os meus conhecimentos, porque a época em que se mais aprende não é nos bancos escolares, mas tendo de dar aulas, aí é preciso preparar e descobrir sempre caminhos novos. Tive também a experiência de 5 anos com a missa na televisão, na antiga Record, antes dos novos donos, e celebrava na igreja São Dimas nos sábados à noite. E nessa oportunidade comecei a publicar os meus livros de pregação, e foi outra experiência muito boa. Valeu a pena os anos de aprendizado na televisão. Agora, sobre a vida pastoral. A vida pastoral foi vivida desde a passagem do Vaticano II. Eu posso dizer que foi uma experiência muito boa, porque antes era uma pastoral sacramental. Foi essa a minha primeira experiência. E de fato era a resposta que se dava com aquelas antigas associações, palestras, mas me dava a impressão que se estava abanando o rosto com um leque fechado. Veio o Vaticano II, abriu esse leque. As oportunidades foram muitas. A participação com os leigos na pastoral foi um mundo novo. Abriu os horizontes. A descoberta do lugar do padre como o animador da comunidade de fé, de culto e de ação. Essa função que é descrita tão bem no plano de emergência. O primeiro plano de pastoral que foi feito no Brasil, a pedido do Papa João XXIII aos bispos do Brasil. E a pastoral se tornou de criatividade. E como houve uma verdadeira transformação na liturgia, era preciso muita criatividade. E eu devo muito o que eu aprendi ao lado do Frei Cláudio Van Balen, porque em Belo Horizonte nós éramos encarregados de redigir o texto. Ainda não havia o missal de Paulo VI. Então nós tínhamos que buscar muito material traduzido da França, da Espanha,
da Itália. E então reformulamos muita coisa. A Semana Santa tornamos mais popular, menos formal, mais próxima do povo. Adaptamos aquelas cerimônias, por exemplo, do lava-pés, colocando pessoas diferentes. Um patrão lavando o pé de um funcionário, uma mãe lavando o pé de uma filha, de tal modo que conseguimos visualizar a mensagem do Evangelho através de cenas concretas. E nesse ponto não tivemos objeção de D. João Rezende, que era o arcebispo de Belo Horizonte. E até engraçado, quando foi perguntado a ele sobre as nossas experiências, ele respondeu de maneira muito amistosa: não me peçam licença, porque eu vou ter que dizer não como autoridade. Mas se vocês forem fazendo e não falarem nada e der certo, continue. Um homem realmente que acompanhou o espírito do Vaticano II. E aí vem a experiência dentro da ordem, nas assembleias e capítulos. Uma experiência muito interessante. A primeira que eu tive foi logo depois de voltar ao Brasil, quando eu fui nomeado para uma comissão que devia recolher todo o material sobre as constituições. O Papa Paulo VI pediu uma renovação das constituições dos religiosos. Então foi um trabalho imenso. Na nossa ordem foi um trabalho muito bonito, porque as comunidades todas discutiram sobre todas as constituições e redigiram o seu parecer. E também quem quisesse individualmente poderia mandar para Roma a sua opinião. E todo esse material chegou a Roma. Nós formávamos uma comissão de 8 padres carmelitas de diferentes idades. E quando eu me vi sentado à mesa, até com alguns dos meus antigos professores do Santo Alberto, percebi que não precisava ter inibição. Muito abertos, acolhedores da opinião, sem nenhuma intenção de ter a palavra final. E ali nós recolhemos todo o material vindo da ordem, que era um material imenso, e conseguimos fazer um programa das contribuições para as novas constituições, num clima assim de muita amizade. E eu tinha que prestar muita atenção, porque logo fui nomeado secretário da comissão, mas tinha ao meu lado o apoio do Frei Elias Cardoso, mais tarde Dom José Cardoso, que também fazia parte da mesma comissão. Então foi um trabalho excelente, uma experiência ótima, vendo que na ordem existia um surto de atualização, que não havia o imobilismo. Era muito pouca a resistência, mas havia uma sede de realmente fazer com que a ordem se colocasse em diálogo
com o mundo na consciência de ter algo a oferecer, principalmente no campo da espiritualidade. E nos vários capítulos em que tomei parte, várias vezes como moderador, sempre me senti muito bem, porque trabalhava com gente que eu já conhecia de Roma, da minha experiência dos anos passados de estudo, antigos colegas. Por isso, foi muito fácil o trabalho e sentia um clima de muito respeito de uns para com os outros. E até mesmo nas divergências, elas eram expostas com delicadeza, sem nenhum espírito de agressividade ou de ofensa. Os superiores gerais, muito compreensivos e, de fato, atentos àquele clima da ordem, sem nenhuma intenção de uma palavra final, mas dispostos a escutar. Por isso, valeu a pena a participação nas comissões, desde a primeira Ratio Ordinis, também foi muito boa, os vários tipos de capítulos, modalidades e os nossos capítulos provinciais, que também se desenvolviam num clima de muita amizade, de muita abertura, sem nenhuma intenção de um impor a sua opinião sobre o outro, mas com bastante sinceridade e disposição. Então foi um clima que eu vivi, que eu conheci, que eu senti. E por outro lado, percebi ao longo desses anos a necessidade da ordem de redescobrir a espiritualidade. Então, o trabalho que foi feito, estudo sobre a regra da ordem, aprofundamento, os vários cursos de atualização. Então, isso é motivo realmente de regozijo, de alegria, e ver que a ordem não deixou de lutar, não deixou de enfrentar os seus desafios. Então, essa experiência dos meus anos na vida religiosa, e principalmente aqui na província de Santo Elias, em que sou realmente muito grato a tantos frades, nos quais eu pude confiar certas funções, que foram sempre muito amigos, até nas horas mais difíceis, principalmente como provincial, que eu pude contar ao meu lado. Uma figura que eu destaco, Frei Domingos Fragoso, que nos meus 9 anos de provincial foi sempre conselheiro comigo, mas foi realmente conselheiro. Alguém com quem eu sempre pude me abrir, ouviu atentamente, soube partilhar comigo, tinha um raciocínio fantástico, tinha uma perspectiva de vida, de ordem, de igreja, e que
fato foi uma grande ajuda. Elias no monte a orar, Elias, Elias sempre a caminhar, Elias, Elias no monte a lutar, o Deus verdadeiro ele vai adorar. Aqui nasceu, aqui nasceu, aqui nasceu o Carmelo.